Amém? Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos encerrar a exposição do capítulo 2 hoje. Na verdade, nós vamos encerrar o capítulo 2 e iniciar o 3 aqui, porque não dá para fechar o 2 sem iniciar o 3, né? As epígrafes que os editores das versões bíblicas colocaram, né, que os editores colocaram nas versões bíblicas, às vezes ela mais atrapalha a nossa leitura do que ajuda. Porque elas separam blocos muito importantes, né, do autor, que o autor original, né, escreveu, e aí a gente pensa que o assunto, ou determinado assunto, termina na epígrafe para começar outro. Nesse caso aqui é um dos casos que não, né? A gente vai ver do que João está falando aqui. Mas vamos seguir. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto, claro, que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus, o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa, que Ele mesmo nos fez a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia de sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não me conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Está falando da glorificação do nosso corpo, né? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Nós concluímos, né, a nossa exposição, a nossa fala na semana passada, num momento muito especial, onde o apóstolo João está de maneira muito clara tratando, ele começa na verdade tratando a realidade do pecado na vida do cristão e do homem de modo geral, como o cristão lida com o pecado, lida com esses problemas que são reais e não podem ser negados na nossa vida, e como ele procede a partir disso. Ele mostra de maneira muito clara
se a gente negar que tem pecado, nós somos mentirosos, que a verdade de Deus não está em nós, mas que se nós pecarmos, nós temos um advogado, a redenção que há em Cristo Jesus, a propiciação feita por Ele, traz a nós a purificação, o perdão dos pecados, a justificação diante do justo juiz, e a partir dessas verdades nós devemos viver uma vida obediente. Uma vida que glorifica a Deus, uma vida que reflete o que Deus, que é luz, é. Aí, a gente concluiu onde ele fala sobre a necessidade de nós termos em mente tudo que nós temos que nos faz vencer o maligno, de não amarmos o mundo, de não nos envolvermos com o mundo, de não termos vínculo com o mundo. E agora ele é mais específico, a partir do versículo 18, ao apontar de maneira direta aqueles que estão no nosso meio para desvirtuar a igreja de Deus, falando da maneira como eles agem, falando da maneira como eles procedem no nosso meio, mas que ao mesmo tempo isso acaba se tornando um meio pelo qual Deus distingue quem é e quem não é. Eu lendo isso aqui, eu estava meditando em casa, a primeiro momento, se eu vou falar, você vai achar que eu sou doido, né? Mas não sou doido. Eu achei isso aqui muito legal. Eu vi que o falso profeta, os falsos pastores, os falsos ensinadores têm um papel muito positivo para a igreja de Deus. Qual é o papel positivo, Wesley, que o falso profeta, o falso pastor, o falso pregador tem no meio da igreja de Deus? Se já ficou claro na exposição de Pedro e até mesmo aqui, que as heresias que eles disseminam, os falsos ensinos, destroem, são destrutivas para o povo de Deus e tudo mais. Por que isso pode ser positivo? Pelo que a gente leu aqui. Fica manifesto quando esses caras aparecem no nosso meio, quem é daqui e quem não é. Quem está em Cristo e quem não está. É um meio de Deus trazer para o nosso meio essa distinção daqueles que fazem parte do verdadeiro povo de Deus, da verdadeira igreja de Cristo, e os que não fazem. Vamos ver como é que ele faz essa distinção entre os que são e os que não são, a partir da ação dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. Filhinhos, mais uma vez, numa linguagem de muito carinho e consideração do apóstolo, versículo 18, esta é a última hora, ele está se referindo a esse tempo, que a gente também gosta de chamar, e a Bíblia também chama de últimos dias, inaugurada quando Jesus veio. Primeira vinda de Jesus, inaugurou os últimos dias. A segunda vinda de Jesus encerra os últimos dias. Aqui João coloca no termo que acredito, que é intencional, para que os irmãos entendam a gravidade, a urgência de viverem de maneira adequada nos dias de hoje. Ele não fala últimos dias, fala última hora. A última hora, ou seja, não tem mais tempo. A qualquer momento, e isso aqui você precisa entender, por que é a última hora? Por que são os últimos dias? Porque a volta de Jesus, sabe, é um evento do qual a gente não controla esse evento. Não está sob o nosso domínio, não está sobre... O dia que Jesus há de vir, claro que a Bíblia deixa de maneira bem clara que existem várias coisas que precisam acontecer, que vão anteceder a volta de Jesus, mas como o próprio Cristo disse, daquele dia e daquela hora ninguém sabe, irmão. Então é por isso que o tempo que a gente vive é o último tempo que nós temos. Você acerta a vida agora, ou você se arrepende agora, ou não tem mais tempo para se arrepender. Ou você, como os verdadeiros cristãos, se voltem para Deus em arrependimento, em obediência, em devoção. Não tem mais tempo para fazer isso, então o tempo é agora. Essa é a última hora, esses são os últimos dias. Essa é a última hora. E agora ele vai falar de uma das marcas dessa última hora. Uma das marcas desses últimos dias. E que marca é essa, Wesley? E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, por que a gente sabe que é a última hora? Por que a gente sabe que são os últimos dias?
que a gente está no tempo que precede a eminente vinda de Cristo Jesus. Por causa disso aqui, por causa do anticristo que está para vir e dos anticristos que já se manifestaram. Primeiro falemos do anticristo. Quem é o anticristo, irmão? Dentro do estudo da escatologia, pensa-se muita coisa acerca dessa figura aqui, né? Eu trouxe só 3 posições aqui, mas há quem pense muitas outras coisas, né? Há quem pense, irmão, que o anticristo é aquilo que eles chamam de princípio do mal, né? O anticristo é a personificação de alguns princípios e ideias mais do mundo. Então parece que quando a gente fala do anticristo, a gente fala de um espírito que atua no mundo e combate tudo que se chama Deus. E combate tudo aquilo que é de Cristo. Um espírito que atua naqueles que são inimigos de Deus, mas é o espírito do mundo, e por isso o anticristo no singular. Algumas pessoas pensam isso. Em outras linhas de raciocínio, em outros pensamentos, né? A instituição do próprio mal, onde o anticristo seria um sistema de governo específico. E no passado, pensaram que o anticristo era o Império Romano, outros pensaram que era o papado, e na época da Idade Média pensaram que a religião muçulmana era esse sistema anticristão, ou anticristo, né? Então, um sistema que assume essa luta, essa guerra contra tudo aquilo que é de Cristo e se chama Cristo. Ou, que é o mais comum no nosso meio, um indivíduo, uma pessoa, um homem, que há de se levantar no poder de Satanás, né? Geralmente as pessoas identificam esse homem, essa figura, essa pessoa, né? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o homem da iniquidade, né? O homem do mal, essas coisas todas que ele diz lá, ou a besta de Apocalipse e Daniel, né? Daniel a gente chama de Apocalipse do Antigo Testamento. A besta que Daniel e Apocalipse citam parece ser essa figura, esse homem que vai aparecer antes da vinda de Cristo, antes do grande dia do Senhor, né? Seja uma coisa ou outra, fica muito claro que ainda não apareceu, né? Fica muito claro, não do jeito que a Bíblia descreve, não do jeito que as Escrituras apresentam, mesmo que a gente pense que o anticristo seja o espírito do mundo. Quando você olha para 2 Tessalonicenses, você vê alguns detalhes que não permite a gente pensar que já aconteceu. Ele vai se assentar no templo de Deus, vai arrogar para si adoração, vai profanar o templo. Isso ainda não consigo enxergar isso ainda no cenário histórico, né? Isso um dia ainda vai acontecer, mas uma coisa que já aconteceu é que homens, pessoas movidos pelo mesmo Espírito, com as mesmas intenções e finalidades dessa figura, já estão atuando desde a época de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pessoas que deliberadamente assumiram um compromisso de destruir a igreja de Deus, de combater tudo aquilo que está ligado a Cristo Jesus, é o que João chama de anticristos. E eu quero que você preste bastante atenção aqui no que eu vou te dizer. Eu falo sobre a nossa defesa da fé, sobre a nossa apologética, sobre o serviço dos pastores, dos mestres, dos crentes sérios e fiéis à verdade de Deus, né? É a Bíblia que está chamando essa raça de anticristo, não sou eu. Pedro chamou esse povo de raça maldita. Daqui a pouco, mais à frente, no capítulo 3, nós vamos ver que João chama ele de filho do diabo. E quando a gente fala alguma coisa parecida, a gente é maluco. Que isso, é pesado demais. Né? É porque a gente vive tão alienado da seriedade do que é a obra de Cristo e o que Cristo está fazendo na igreja e por meio da igreja, que a gente não consegue levar isso a sério. Mas os termos bíblicos para todo mundo que é contra o que Cristo está fazendo é esse. Eles são anticristos, eles são inimigos de Deus. Eles são inimigos da igreja de Cristo. Eles não amam vocês. Eles odeiam vocês. Eles querem o dinheirinho de vocês.
Eles querem a atenção de vocês. Eles querem influência através da vida de vocês. Eles querem ficar ricos através de vocês. Eles querem ir para a Barra da Tijuca, morar no apartamento top com o dinheiro da igreja. Eles não estão preocupados se a sua fé está fraca, se você não ama sua esposa, se sua vida está uma desgraça, mesmo que você viva de aparência. Eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com a edificação da igreja, com a melhora de cada cristão, com o aperfeiçoamento dos santos, com a edificação do corpo de Cristo. Eles nos odeiam. E a gente defende eles através do não julgueis. Sempre aparece alguém dizendo, não, cara, eu acho que não é isso tudo, não. Então tá bom, então não é. Então não é. Mas a Bíblia chama eles de anticristo e eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Eles são inimigos de Deus. Eles são inimigos, eles são seus inimigos. Porque você é o corpo de Cristo. Se eles estão contra Cristo, eles estão contra a igreja. Eles são inimigos. Eles são nossos inimigos. Então ele diz que uma das marcas do fim dos tempos é essa raça aparecendo no nosso meio, tentando destruir a igreja de Deus, tentando acabar com o que Cristo está edificando. E aí agora ele fala sobre essa ideia da distinção entre essa raça, porque não é só sobre eles que ele está falando, ele também está falando daqueles que os seguem, né? Daqueles que ouvem os seus ensinos, aqueles que são compatíveis com as palavras deles. Mais na frente, João vai dizer isso. Nós vamos passar pelo texto onde João diz o seguinte: eles os ouvem porque também são do mundo. Eles são do mundo, eles ouvem o que o mundo fala e por isso a gente entende que... Então não é só do falso mestre, é do falso cristão também. Já tenha isso em mente, depois vai ficar mais claro, mas já tenha isso em mente. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem... Olha o que ele diz aqui, irmão. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Ou seja, a gente fica pensando que alguém que saiu do nosso meio, cuspindo, tripudiando, desprezando a obra de Cristo na cruz. Como diz o escritor aos Hebreus, gosta de usar um termo que eu acho legal, né? Expondo Cristo ao vitupério, à vergonha novamente, crucificando novamente o Filho de Deus, né? Eles saíram do nosso meio. Ah, Wesley, mas eles não falam mal da igreja, eles dizem que querem voltar e tudo mais. Irmão, quando alguém vira as costas para Cristo Jesus, depois de ter ouvido o Evangelho, que Cristo foi à cruz sangrar pelos pecados dele, ele simplesmente ama o mundo, é a maior prova de que ele é um anticristo. Entenda isso aqui. Se não é por Cristo, é contra Cristo. Quem é amigo do mundo? É inimigo de Deus. Simples assim. Então ele pode até não ter saído daqui, esse povo pode até não ter ido embora blasfemando, falando que Cristo é uma farsa. Eles podem até não ter feito isso, mas eles simplesmente foram embora e demonstraram, amando o mundo, que não são dos nossos. Olha o que ele conclui, o versículo 19 dizendo: mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos... Para que ficasse manifesto. O que é manifestar? Colocar às claras. Por quê? Porque quando está aqui a gente tem um pouco de dificuldade. Aqui todo mundo é crente. Quem aqui não é crente? Quem aqui no nosso meio não é crente? Não dá, irmão, para dizer, para saber, você não é, para aquele negócio todo. Mas sair do nosso meio deixa isso evidente. É por isso que o desigrejado, irmão, aquele que não gosta de estar entre os irmãos, comunhão, participando da mesma coisa que a igreja de Deus, né? É a figura mais equivocada do tempo presente. Ele jura que ele é a igreja de Deus, longe da igreja de Deus, não existe isso. E se ele não se arrepender dentro de casa, entendendo a necessidade de estar no nosso meio, vai ficar claro que ele só entendia de teologia, ele só lia bons livros, só gostava de ficar batendo boca na escola bíblica dominical, mas o básico, que é estar em união com os demais membros do corpo, ele não consegue fazer. Por quê? Porque não faz parte desse corpo. Então, quem sai do nosso meio, quem se afasta do corpo de Cristo, é um membro amputado, ou seja, não é daqui. Um suposto membro, né? Não é daqui. E isso só fica claro quando eles vão embora. Eu não tenho condição de dizer quem é e quem não é.
apontar. A gente vai observando os frutos e tal, aquele negócio todo, mas é quando a pessoa vai embora, vira as costas, ama o mundo. Um dia, um amigo meu que se desviou, né, afastou, ficou um tempão na igreja e afastou, né? Foi pra pista, bebeu, chapou, se prostituiu, chegava perto de mim e falava que estava cheio de mulher, morreu. Eu fiquei arrasado. Aí o pessoal vinha em mim, cara, eu acho que ele se arrependeu no final, não sei o que lá e tal. Irmão, não estou falando sobre salvação, porque eu não posso definir isso. Quem sou eu? Para dizer quem é salvo, quem não é, quem... Isso é Deus que sabe. Deus sabe onde cada um vai parar. Eu não posso dizer isso. Mas olhando para o que a Bíblia diz, vendo que alguém amou o mundo e desprezou a cruz de Cristo, fica difícil, irmão. Então eu não me iludo. Sabe como é que eu sei que você é daqui? Se você amar Jesus, o corpo de Cristo e aquilo que Cristo está fazendo. Se você estiver envolvido com o que Cristo está fazendo. Aí eu sei que você é daqui. Agora, se você decidir ir embora e amar o mundo, vai ficar claro, vai ficar manifesto que você não é um dos nossos. É o que ele diz. Ele está fazendo essa marca, está deixando para a gente uma marca distintiva. Ficou, está envolvido, aceitou o ensino, não nega Cristo como Senhor, é dos nossos. Meteu o pé, não é do nosso. Simples assim, né? Ah, Wesley, acho que está salvo, mas só está lá fora um pouquinho. Não é o que a Bíblia ensina, irmão. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quem é está aqui, quem não é não está aqui. Né? Ah, Wesley, se for um eleito, a conversão ainda vai acontecer. Ainda vai. Se for um eleito, Deus ainda vai alcançar. Não alcançou porque se alcançasse estaria aqui. A Bíblia garante que Jesus Cristo sustenta aqueles que Ele alcança. 20, mas vocês têm a unção aqui é o Espírito, tá? Para logo adiantar. Vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não me escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Ele está fazendo uma referência ao próprio evangelho dele no capítulo 16, versículo 13. Onde, 13 e 7, né, capítulo 16, versículo 7 também, onde João disse que Deus enviaria o Consolador e ele nos guiaria em nos ensinaria todas as coisas. Então, quando ele diz, vocês têm a unção do Santo e têm conhecimento, não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, ele está dizendo, vocês têm um Espírito de Deus que guia vocês em toda a verdade. Então, olha para mim, você que é portador do Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que guia o cristão em toda a verdade, que ensina o cristão toda a verdade, você pode até não ser um teólogo profundo. Isso é normal. Você pode até não ser um teólogo profundo. Mas o que é mentira, porque o texto diz aqui, o que é verdade, quer dizer, a mentira não procede da verdade, não há mentira na verdade. O que é mentira, você fica... Cara, eu não sei contradizer isso, mas aceitar está difícil, sabe? E aí, isso faz muito sentido onde? Na verdadeira conversão, através da pregação do verdadeiro evangelho. Se você se converteu porque alguém falou que você está duro e Deus pode te dar dinheiro, você pode cair no engano. Na verdade, não há conversão nisso, né? Agora, verdadeira conversão, que provém da pregação do genuíno evangelho, deixa pelo menos uma coisa muito clara para você. Jesus é o Filho de Deus que encarnou, morreu no seu lugar, pagou o preço pelos seus pecados, foi para o céu, vai voltar para te buscar. Se você ouve algo diferente disso, você fica. Então, como é que o Evangelho é Cristo pagando os pecados dos pecadores na cruz e esse cara está falando de dinheiro todo domingo? Como é que a ceia que eu estou celebrando com os meus irmãos é a memória da obra de Cristo na cruz e o cara está falando sobre os dízimos e as ofertas na ceia? Sabe? Você pode não ser um teólogo profundo, você pode não conseguir rebater isso, mas você que tem a unção do Santo, você que tem o Espírito Santo, foi convertido pelo genuíno Evangelho, você sabe, deve saber identificar. Cara, não sei responder, mas que está errado está. Esse não é o Evangelho que eu conheci. Então ele escreve para esse povo que tem o Espírito de Deus. E no versículo 22 ele diz, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo.
Quem é o mentiroso? É aquele que nega que Jesus... Qual Jesus aqui? Qual é o Jesus? O histórico. Tá? Por isso que ele diz lá, põe 22, é o 22, né? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, parece que ele está separando uma figura da outra, né? Mas não, ele está usando a figura do histórico para validar o divino. Na verdade, para confirmar que esse é esse aqui. E por que disso? Porque nessa época, né, dessas heresias das quais nós estamos falando desde o início, como eu disse na semana passada, né, alguns atribuem ao gnosticismo, outros atribuem ao docetismo, mas existia uma crença no meio deles que Jesus de Nazaré era o Jesus histórico, que o Espírito do Cristo, que é o Jesus divino, entrou no Jesus histórico no momento do batismo. E na crucificação, quando ele foi para a cruz, esse Cristo saiu dele e só o histórico ficou lá. Não. O Jesus de Nazaré, o que nasceu na manjedoura, o que se sujeitou a José e Maria, que trabalhou na carpintaria, né? Aquele que o pessoal de Nazaré falou assim, nós o conhecemos, nós o vimos crescer aqui. Esse Jesus que convocou 12 homens, passou 3 anos e meio com eles, transformando a vida daqueles homens através do ensino sobre o reino de Deus e o seu santo evangelho, que curou, que libertou pessoas, que multiplicou pão e peixe. Aquele Jesus que libertou mulheres de demônios e enfermidades terríveis, que andou no passado entre os homens, que foi à cruz, é o Filho de Deus, é o Cristo. Ele não tem o Cristo não entrou nele, ele é o Cristo. E quem é o mentiroso? É o que nega isso. Sabe? É o cara que insiste em dizer que Jesus foi uma figura proeminente na história, marcou o seu tempo, foi um revolucionário social, revolucionário cultural, mas ele não é o Cristo. Cristo você sabe que é um título, né? O Messias, o esperado, o enviado de Deus. Então quem nega que Jesus é o enviado de Deus, que foi só um profeta, como as pessoas naquela época pensavam, que foi só um homem relevante socialmente, culturalmente falando, quem nega a verdade que Jesus é o Cristo é o mentiroso. Mas vocês sabem disso. Vocês têm a unção do santo. Vocês foram convertidos pelo genuíno evangelho. Ele conclui o 22 dizendo, este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente ao Pai. Jesus cansou de dizer isso. E João registrou essas palavras de Jesus em vários momentos. Né? Você vê isso muito claro quando Filipe pergunta para Jesus, ou pede a Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Jesus, você está tanto tempo comigo e ainda não viu o Pai? Eu e o Pai somos um, quem me tem Ele. Eu sou o caminho para o Pai, eu sou a ponte para o Pai, eu sou o meio de retornar para o Pai. Quem me tem, o Pai tem também. Capítulo 5, para mim é um dos sermões cristológicos, se não for o mais profundos da Bíblia. A partir do versículo 17 em diante, Jesus começa a provar sua divindade. E começa a falar que ele é um com o Pai, que ele tem vida igual o Pai tem, que tudo que o Pai tem, ele tem, que o Pai deu a ele o que ele tem, e ele tem um relacionamento íntimo com o Pai, eles fazem a mesma coisa. Terrível, lê lá depois. Mas João está dizendo isso. Né? Quem nega o Filho, negou o Pai, senão tem Deus. Né? Há quem seja do Deus do Antigo Testamento, né? Ah, não, eu sou Yahvé, pô. Yahvé do Antigo Testamento. Aquele é o verdadeiro Deus. Jesus é só um profeta. Mas há também quem negue o Yahvé do Antigo Testamento e fique só com o Cristo do Novo, né? Não, eu sou de Jesus. Aquele Deus do Antigo Testamento matava muito e tudo mais. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem, não tem. Né? 24, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Você está vendo como é que é a importância da pregação do Evangelho na conversão do homem? Irmão, na verdade não tem conversão sem pregação do Evangelho. Não tem. Se você falar para mim, Wesley, me converti, eu perguntar para você, como é que foi? Ah, Wesley, não lembro, chorei muito e tudo mais. Eu vou desconfiar da sua conversão. A conversão, está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, aprove a Deus que os homens fossem convertidos por meio da pregação do Evangelho, a loucura da cruz. O Evangelho foi pregado.
Você foi convencido do pecado? Você olhou para Cristo e viu o único meio de salvação, entendeu que Ele é o único que pode salvar através do sacrifício dele? Sim, então você se converteu. Wesley, eu estava emocionado no dia duro, minha família estava em crise, o pregador pregou sobre família, eu fui lá na frente chorando, entreguei minha vida para Jesus. Difícil. Porque olha o que o texto está dizendo. Se vocês permanecerem no que ouviram no princípio. Se você ouviu no princípio que Deus transforma a família na primeira crise familiar, o seu evangelho caiu por terra. Wesley, me converti porque Deus abriu uma porta de emprego. Deixa você ser mandado embora para ver se você não desvia. Agora, quem pode desfazer o que Cristo fez na cruz? Se essa for a base, o fundamento da nossa fé, a gente tem uma rocha sob os nossos pés. Então vocês têm que permanecer no que vocês ouviram desde o princípio, que vocês ouviram o Evangelho. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Jesus disse isso, nós vimos isso num outro momento aqui da exposição, no capítulo... Põe pra gente, por favor, Gabriel, capítulo 8, versículo 31. De João. Olha lá que ele disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, o pessoal que havia crido em Jesus, né? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, não tem outro jeito. Ou você fica no que Jesus ensinou, ou você fica no Evangelho, ou você permanece no Evangelho, ou você não faz parte disso aqui, sabe? Um dia você é do Evangelho. Cara, uma vez, a gente pregou muito por aí, andou muito por aí, então muita gente que em Campo Grande conhece a gente, né? Aí tem uns anos atrás, eu ouvi dizer, né, que estavam falando sobre a minha pessoa, e na roda do assunto, né, falaram assim, eles agora só querem saber de pregar cruz e esse negócio. Pastor de igreja, pastor não, pastora, né? Mas isso vai passar, daqui a pouco eles vão mudar. Na verdade, irmão, mesmo na nossa ignorância, a gente sempre teve um compromisso com o Evangelho. Faltava luz para sistematizar a mensagem, para aplicar a mensagem? Poderia, mas sempre tivemos compromisso com a centralidade da mensagem de Cristo, que é a cruz e seu sacrifício, né? E um líder de igreja falou que é moda pregar sobre o Evangelho, que ia passar. Sabe? A gente estudando, a gente vê isso, né? A gente estava conversando sobre isso no outro momento. Você quer aprender a pregar de verdade? Você pega a pregação de Pedro, capítulo 2 de Atos. Você pega a segunda pregação de Pedro, acho que é o capítulo 3. Pega a pregação de Estevão. Pega pregações do apóstolo Paulo ao longo de todo o livro de Atos. Pega as mensagens do apóstolo Paulo nas cartas. Pega as mensagens de João e de Pedro nas cartas deles. Pega o que Jesus falava. Pega o que João Batista falava. Né? Larga os pregadores do YouTube e vai para os pregadores do Novo Testamento. Você vai ver eles dizendo, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Então como é que você é moda, irmão? Como é que você é moda? Como é que vai passar? Como é que a gente vai abandonar essa pregação? O que eu vou falar para vocês se eu parar de pregar sobre Cristo? O que sobrou? Vou ficar iludindo vocês, dizendo que a vida de vocês vai mudar? Não estou conseguindo mudar nem a minha. Vocês entendem isso que eu estou falando para vocês? Então, se vocês permanecem no Evangelho, vocês são de Cristo. Se vocês querem outra coisa além do Evangelho e abandonam o Evangelho por outra coisa, desconfie da sua salvação. E a promessa que vem do Evangelho está no versículo 25. Volta lá para a gente, Gabriel, para a gente ler junto aqui o que é a promessa do Evangelho. E esta é a promessa que ele nos fez. Uma conta cheia de dinheiro, um carro novo, uma qualidade de vida melhor. Não é essa a promessa do Evangelho? É ou não? É a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês
é a respeito do que estão tentando enganá-los, os anticristos. Quanto a vocês, ele volta para o tema da unção, ou seja, da habitação do Espírito de Deus que não deixa a gente se enganar. Né? Voltando, fazendo memória do capítulo 16, onde ele fala do trabalho do Consolador. Ele diz, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisem que alguém os ensine. Ele não está falando da instrução formal aqui, quando a gente ensina a igreja a sã doutrina. O que ele está falando é que o Espírito de Deus aponta a verdade para o homem. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele guia o homem em toda a verdade. Ele nos ensina todas as coisas. É ele que faz esse trabalho. E vocês têm, ele diz, ele permanece em vocês até agora. É aquilo que nós chamamos tecnicamente de iluminação. É o Espírito de Deus que ilumina o ser humano. É ele. E nós temos o Espírito de Deus e ele nos ilumina. Então ele diz que nós não precisamos ser ensinados, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. E agora, filhinhos, é que eu vou, porque ele fala de uma coisa só nesse bloco. E por isso que eu insisti em começar o capítulo 3. Ele está falando de uma coisa só, vai ficar muito claro do que ele está falando. A ideia de distinção entre quem é e quem não é vai saltar aos nossos olhos agora. Preste atenção no texto. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Isso aqui não te traz nada à memória? Tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda, não te traz nada à memória? Naquele dia, ungiram o Senhor, preguei em seu nome, cantei em seu nome, profetizei em seu nome, fiz um montão de coisa no seu nome. Ele vai dizer, apartai de mim, que eu não conheço vocês. Essa é a vergonha daquele grande dia. Então, ele diz que a gente deve permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Como? Tendo de nos afastar dele. Eu não sei se você já passou essa vergonha, né? Mas já viu quando você chega perto de alguém, a pessoa te deixa mal ali sozinho? Adolescente gosta dessas brincadeiras sem graça, né? Alguém vem chegando neles. Aí deixa a pessoa sem graça, né? Naquele grande dia, o Cristo ressurreto vai deixar um monte de gente sem graça. Sai de perto de mim. Se afasta de mim, você não tem compromisso comigo. É a vergonha diante de todos os homens para aqueles que não estão em Cristo. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica, diga pratica. Diga pratica. Mais uma vez, diga pratica. Essa é a marca do quem é e quem não é. Prática e vida. Vida e prática. A gente vai olhar para o texto e essas palavras vão saltar aos nossos olhos. Quem pratica justiça, cara que anda na justiça, vive na justiça, pega seu dia de 24 horas, assim, vamos fragmentar ele. E aí você para pensar, né? Andei fazendo mais o que do meu dia? Justiça ou iniquidade? Meu coração se inclinou para o quê? Me esforcei para fazer o quê? Me dediquei a fazer o quê? O que a minha vida produziu nesse dia de 24 horas? Mais justiça ou injustiça? E aí você vai saber quem você é. Eu olhei no espelho no fim do dia e eu pude dizer, cara, você não foi perfeito, você não foi perfeito, mas você procurou ser justo em todas as suas ações. Essa é a marca distintiva de quem é e quem não é. Quem pratica a justiça é nascido de Deus. Vamos lá. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. João 1. Está lá claríssimo, né? Wesley, Deus é pai de todo mundo? Deus criou todas as coisas. Nesse sentido, ele é pai até de pedra. Jó diz que ele é pai das árvores. Né? Nesse sentido, Deus é pai de todas as coisas. Mas a ideia da universalidade da paternidade de Deus, como as pessoas pensam por aí, né? Não se aplica, biblicamente falando. No sentido estrito da palavra, Deus é pai só daqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que receberam o Filho como Salvador de sua alma. Então ele nos fez filhos dele.
Ele nos trouxe para a sua família, e isso aqui é distintivo. Isso separa um bonde do outro, separa um grupo do outro. Nem todo mundo é filho de Deus. Mais à frente ele vai dizer que tem uns aí que são filhos do diabo. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Você está vendo como é que ele está separando um povo do outro, um povo do outro, um povo do outro? Por que a gente não é aceito pelo mundo? Por que o mundo não nos reconhece? Por que a gente não tem um relacionamento bom com o mundo? Porque o mundo não conheceu o Cristo. Não vai conhecer aqueles que são dele. Então, ou você é do mundo, ou você é de Cristo. Não dá para ser as duas coisas. Você compreende isso? Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Fala baixinho para ninguém ouvir. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele vai justificar o porquê que a gente ainda não é perfeito. Porque eu fico falando aqui sobre prática de justiça e você fica pensando logo nos seus pecados. Quem não pensa no pecado quando a gente fala de prática de justiça? Caramba, mas eu ainda sou tão ruim. Ainda sou um marido tão peleja, né? Mas vai explicar por quê. Está aqui. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O que ele é agora? Glorificado. O que ele está dizendo é que ainda não tivemos o nosso corpo glorificado e por isso nós não conseguimos ser perfeitos em nossas ações. Eu não consigo fazer tudo o que eu queria fazer. Eu não consigo viver plenitude de justiça. Por quê? Porque ainda não sou o que haverei de ser. Porque ainda não sou como ele é. Mas quando estivermos diante dele e vermos ele como ele é, glorificado num corpo perfeito, nós seremos como ele é também. Versículo 3, e todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é. Olha que paulada. Porque você pode usar o versículo 2 para justificar seus pecados. E aí o 3 vem e... eu sei que você ainda não é como ele é. Eu sei que você ainda não tem um corpo glorificado. Eu sei que seu corpo ainda te limita nas ações de justiça. Mas todo aquele, diz o versículo 3, que tem essa esperança. Qual esperança? De ser glorificado um dia, de ter um corpo perfeito um dia. Já começa a se purificar aqui. Marca distintiva de quem é e quem não é. Wesley, não sou perfeito não, por isso que eu acerto a orelha da minha esposa. Wesley, não sou perfeito não, por isso que eu faço um monte de loucura dentro de casa com meu marido. Wesley, não sou perfeito não, por isso que eu grito com a minha mãe, grito com meus pais, eu sou um rebelde dentro de casa. Por isso que eu sou um péssimo funcionário. Que isso? Se você está esperando ter um corpo perfeito, glorificado, está com aquele que é perfeito naquele grande dia e vive como se isso nunca fosse acontecer. Isso é uma loucura, não faz sentido nenhum. Sabe? Eu penso que é mais ou menos o que o pessoal faz no verão, né? O pessoal que pensa que vai botar um corpo escultural em 3 meses para ir para a praia. Pensando nas praias do verão, o pessoal corre para a academia para dar um jeito no corpo. Mas você percebe que o que está sendo feito aqui visa as praias que virão no futuro? Um cristão genuíno, irmão, ele não pode, de jeito nenhum, olhar para o futuro, para um corpo perfeito, glorificado, sem pecado e querer viver uma vida desgraçada aqui agora. Então é isso que distingue um povo do outro. Quando o povo de Cristo Jesus entendeu em Cristo Jesus o que nos aguarda, a gente não está satisfeito com mais nada, a não ser o padrão de retidão, de justiça e de perfeição que está no Cristo glorificado. Então não adianta você vir com esse papo, não, ainda não sou glorificado não, por isso que eu vivo assim. Não, mas você não quer ser glorificado? Você não tem essa esperança? Você não quer ser perfeito um dia? Você não quer um dia herdar todas as coisas com Deus? Então vai viver de acordo com essa esperança, cara. Vai viver de acordo com essa expectativa. Se você tem essa expectativa, você tem obrigação de olhar para lá e viver como se estivesse caminhando para lá. Todo aquele que pratica, diga pratica. Diga pratica. Mais uma vez pratica. Vocês sabem que eu não sou disso.
Mas eu estou fazendo isso para você entender como é que funciona a aplicação da ideia de vida santa e vida profana. A vida do homem não regenerado e a vida do homem regenerado. A vida do verdadeiro cristão e a vida do não cristão. É essa palavra aqui que define tudo. Prática. Prática. Estilo de vida. Não é deslizar uma vez ou outra. Não é pecar uma vez ou outra. Ele diz, ainda não somos o que haveremos de ser. Mas é prática. Quais são as minhas práticas? Para você entender um pouco melhor isso aqui, né? Eu jogava futebol, não praticava futebol. Qual é a diferença? Quando tinha um negócio aqui ou outro, eu ia lá, completava um time, entrava. Agora o Neymar é um praticante de futebol. Você entende isso? Vai no médico, lá no clínico geral, né? Ele vai te fazer um monte de perguntas, ele vai perguntar para tu, você pratica algum esporte? Né? Quer você joga futebol uma vez na semana, você não tem autoridade para dizer que é praticante de futebol. Você tem que falar para ele, não, joga uma bola uma vez na semana, né? Isso é o pecado na vida do homem, uma vez ou outra acontece por acidente. Mas prática fala de constância. E qual é a constância da minha e da sua vida? A constância da minha e da sua vida vai dizer quem nós somos. E diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou. Para que ele se manifestou? Para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Para tirar pecado. Um dia eu ouvi um pastor, acredito que pela sua má formação, má instrução, pregando sobre isso aqui. Mais à frente João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não peca. A gente precisa entender o que João está querendo dizer. Ouvi dizer que ele disse o seguinte, para uma irmã, né? Irmã, a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não peca, não. João está dizendo que Jesus se manifestou para tirar o pecado. De que Jesus está falando aqui? Ele está falando de 3 coisas, 3 implicações do pecado na vida do homem. As 2 primeiras já foram tiradas de nós. Primeiro, a culpa do pecado. Nenhuma condenação, não há mais condenação. O poder do pecado para condenar o homem já está eliminado. Segunda, o poder escravizador do pecado. Ele também você não é escravo do pecado. Você está livre para viver uma vida que agrada a Deus. E o último, a presença. Nesse corpo que ainda não é o que haveremos de ser, pecado ainda está aí. Só que você não pode vir de ladainha dizendo que é por causa disso que você peca. Né? Paulo explica de maneira bem clara. Capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Andei no Espírito. De maneira nenhuma cumprirei as concupiscências da carne. A gente anda no pecado porque a gente anda pouco no Espírito. E é assim que funciona. Né? Mas como é que se aplica essa ideia de Jesus ter tirado o pecado? Ele tirou a força do pecado para nos condenar e para nos escravizar. Então você pode lutar, irmão, sai na mão, sai na pancada com o pecado, rola com ele no chão, briga com ele e diz, eu não te quero. Sabe? Não te quero. Vi uma caixinha de perguntas, né, de um pastor essa semana, não sei se foi um jovem, sei lá, né? A pergunta era o seguinte, como vencer o vício em pornografia e masturbação? O pastor respondeu, toda vez que der vontade, tu faz flexão. É engraçado ou não? Mas deve funcionar, pô. Porque o cara vai ocupar o tempo que ele poderia estar pecando com outra. Então, quando chegar na porta do pecado, e não é problema você ser tentado. O problema é você cair na tentação. Chegou na porta do pecado, vai fazer flexão, irmão. Vai fazer flexão, sai andando, dá as costas pro pecado. Se vira, mas você já não é mais um escravo dele. Você não é mais um escravo do pecado. Você pode lutar contra ele porque Cristo se manifestou para tirar os pecados. Todo aquele, olha essa última parte e a gente encerra, que permanece nele não vive, a outra palavra, a outra marca distintiva, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então não é sobre pecar, é sobre viver pecando. Não é sobre dar mole, é sobre viver no mole. Não é sobre escorregar, é sobre viver caído. Né? Tem gente que escorrega, tem gente que se joga e fica deitado lá. E não tem desenrolo, irmão. Queria muito dizer que todo mundo é crente, só não posso.
Só não posso. Não posso chegar aqui e dizer que está tudo bem contigo se tu vive uma vida desgraçada. Sabe? Uma vida que não glorifica a Deus, uma vida entregue ao pecado, uma vida de pecado. Não posso dizer para você que está tudo bem. Está mal, Arão. Está mal. Mas esse Cristo que tira pecado do texto sagrado, ele continua chamando os seus, libertando os seus com poder e graça. Ele ainda continua fazendo de órfãos filhos de Deus, trazendo os perdidos para perto, os rebeldes para a obediência. Essa é a obra do Evangelho. É Cristo fazendo em nós uma mudança de forma tal que toda a nossa vida é mudada, é afetada, é transformada. É só Cristo que pode fazer isso. Então, João deixa muito claro, né? O que os falsos mestres ensinam e vivem mostra bem claro quem é e quem não. Espero que todos sejam. Se coloquem de pé.